Olá, estamos aqui no nosso componente de Biologia para mais uma aula e eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de hoje, aula 7, revisão. E vamos à revisão da aula. Aqui nós vamos iniciar o nosso conhecimento sobre a biologia e percebam, como podemos estudar algo tão diverso quanto a vida, desde os vírus, que são seres microscópicos, ou seja, aqueles que nós não conseguimos observar a olho nu, até árvores gigantescas e bilhões de seres humanos que habitam a nossa Terra. Então, imagine vocês um vírus que é tão pequeno que você precisaria de aparelhos avançados para visualizá-lo, os microscópios. Agora, compare isso a uma samaúma, que é a nossa gigante da floresta, com mais de 50 metros de altura. Ou a nós, seres humanos, tão complexos que possuímos trilhões de células trabalhando ao mesmo tempo para garantir a nossa vida. Esses contrastes reforçam a imensidão da diversidade biológica, ou seja, das diferentes formas de vida. E, mesmo com essa variedade gigantesca, todos esses seres, seja do menor vírus ao maior dos animais, eles apresentam padrões, processos e características que podem ser estudados, comparados e organizados para serem compreendidos. E a pergunta é: como nós fazemos isso? Tudo isso que nós vemos, tocamos e vivenciamos, seja do café da manhã à última notícia que surge na internet, ela faz parte desse grande campo chamado vida. E é justamente isso que a biologia tenta entender. Hoje vamos descobrir como essa ciência ela organiza, explica o fenômeno da vida e a partir de agora vocês vão enxergar a biologia não apenas como conteúdo escolar, mas como a ciência que interpreta o mundo. E afinal, o que estuda a biologia? Biologia, essa palavra deriva do grego bios, que significa vida, e logos, que significa estudo, ou seja, é o estudo da vida. É a ciência que estuda a vida, seus processos, sua organização, bem como a sua história e as interações dos seres vivos entre si, mas não somente entre eles, mas também com o ambiente que os cerca, desde os micro-organismos até os organismos mais complexos, como plantas e animais. Então, aqui nós acabamos de ver a definição de biologia. Mas por que nós devemos estudar biologia? Vejam, nós estudamos biologia para compreender como o nosso corpo funciona e assim garantir o quê? A saúde do nosso corpo. Nós estudamos biologia também para entender os seres vivos e sua diversidade. Então, estudamos para compreender a diversidade de formas de vida. E também estudamos para interpretar fenômenos naturais, ou seja, os fenômenos que ocorrem ao nosso redor e entendê-los e compreender em que eles vão estar interferindo nesse mundo vivo. Além disso, nós também estudamos biologia para fazer o quê? Desenvolver o pensamento crítico científico. Isso é importante para nós entendermos como o mundo vivo ele muda e como nós, por exemplo, seres humanos, podemos interferir nisso e auxiliar, não somente nós humanos, mas com as formas de vida ao nosso redor. Estudamos biologia também para proteger os ecossistemas, ou seja, para não deixar que eles acabem por acabar, literalmente, serem destruídos. E, por final, estudamos biologia para compreender avanços tecnológicos, ou seja, como que a vida ela está se modificando, o que é possível fazer para nos auxiliar e tornar a nossa vida melhor. E isso vem na forma de quê? Por exemplo, vacinas, a biotecnologia e áreas como a genética. Então, tudo isso está envolvido dentro do que é estudar a biologia. E para que isso ocorra, a biologia, que é uma área tão extensa, ela se divide em sub-áreas.
que estão aqui citadas algumas das principais, mas dentre elas vocês vão perceber que podem até lembrar de alguma outra que não esteja listada aqui, porque são muitas áreas dentro da biologia. Cada uma dessas áreas ela é especializada em estudar determinada parte de tudo aquilo que chamamos de vida. Na imagem vocês podem perceber que nós temos imagens associadas a cada uma dessas áreas, que é justamente o objeto de estudo. Hoje nós vamos focar em algumas delas para nós relembrarmos, que é a citologia, vamos ver a zoologia, bem como a botânica, o que elas estudam. Também vamos ver um pouco da genética e da ecologia e relembrar o que cada uma delas estuda. Começando pela citologia, a citologia, também chamada de biologia celular, ela é o quê? Esse termo citologia, ela deriva das palavras gregas citos, kitos, que significa célula, e logos, que já aprendemos, que significa estudo. Então, é o quê? O estudo da célula. Como também aprendemos, ela é também chamada de biologia celular. E é um ramo da biologia que estuda as células. Então, sempre que virem o termo citologia, é o estudo das células, bem como das suas estruturas e funções. Então, a citologia se ocupa de estudar aquelas estruturas microscópicas, que são as células que compõem o corpo de todos os seres vivos. E é fundamental para que nós possamos compreender o quê? A complexidade dos seres vivos, porque a célula, ela é a menor parte constituinte do corpo de todos os seres vivos. Então, se nós entendemos ela nós conseguimos entender de maneira geral como todos os seres vivos eles se comportam ou devem se comportar. Vamos ver uma célula? Vejam que aqui ao meu lado nós temos a representação dessa estrutura e percebam a definição dela. Célula, ela é a unidade básica, estrutural e funcional de todo ser vivo, à exceção de um único em todo mundo vivo, que é o vírus. Mas o vírus é totalmente dependente de célula, tanto é que ele é conhecido como piratas celulares, já que dependem de uma célula para sobreviver, no caso, célula de outros seres vivos. Um outro ramo da biologia é conhecido como zoologia. A zoologia é o estudo dos animais, só que há diferentes formas de animais, como vejam na imagem, nós temos aí araras, temos o inseto, a joaninha, temos o peixe, o jaraqui e temos uma iguana, que é um réptil. Então, a zoologia ela se divide em sub-áreas, onde nós temos listadas aqui a entomologia, que é o estudo dos insetos. Então, entomologia se ocupa de estudar insetos. Por sua vez, a ictiologia é o estudo dos peixes. E temos também a herpetologia, que estuda os anfíbios e répteis. Então, a herpetologia, os anfíbios e répteis, representados aí pelos sapos, pelas serpentes, pelas tartarugas. E, por fim, temos a ornitologia, que é o estudo das aves. Mas temos também a área chamada de botânica. A botânica, por sua vez, como vejam agora onde nós estamos no cenário de floresta, ela compreende o estudo das plantas. E as plantas, elas se subdividem em grupos, para nós podermos, que apresentam algumas características específicas entre eles. Esses grupos se chamam briófita, a exemplo ali do nosso círculo mais na ponta, representada pelos musgos. Temos as pteridófitas, representadas aí pela samambaia. Temos as gimnospermas, que são as plantas que apresentam somente a semente, a exemplo do pinheiro. E temos as angiospermas, que são aquelas plantas que apresentam flores, frutos e sementes, a exemplo da mangueira. Esse é o ramo da biologia que estuda as plantas, incluindo o seu crescimento, reprodução, metabolismo, doenças, evolução e classificação, como eu acabei de explicar um pouquinho para vocês. E o estudo da botânica abrange diversas áreas, como fisiologia, que estuda a função dos organismos, a morfologia, que estuda a estrutura, taxonomia, que vai aí dar nome aos seres vivos, a ecologia vegetal, e suas descobertas são fundamentais para a vida na Terra, pois as plantas desempenham papéis econômicos e ecológicos cruciais.
Um outro ramo da biologia é chamado de genética. Vocês podem já ter ouvido sobre esse termo. E ela é o ramo que estuda os genes, bem como a hereditariedade. Hereditariedade é uma palavra que significa como as características são transmitidas de uma geração a outra. Isso que significa hereditariedade. E a genética, além de estudar os genes, a hereditariedade, ela estuda a variação dos seres vivos, ou seja, porque alguns seres vivos apresentam umas características e outros apresentam outras características. E dessa forma explica como essas características, ou seja, essas características dos seres vivos são transmitidas de pais para os filhos, que eu acabei de explicar, que é o chamado hereditariedade. E aí nós temos uma imagem que apresenta o DNA, bem como ele se organizando em cromossomos, e nós podemos encontrar o DNA no núcleo das células. A genética ela tem diversas aplicações, desde a medicina, no diagnóstico e prevenção de doenças e na terapia gênica, até seu uso na agricultura, na produção de alimentos, por exemplo, os alimentos transgênicos. E ela tem aplicações na biotecnologia também. Ainda uma área que vai juntar os seres vivos com o ambiente que está ao redor deles é a ecologia. A ecologia é uma área da biologia que, vejam vocês, ela vai abranger tudo o quê? Ela estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente que os cerca. E ela é originada do termo grego, oikos, que significa casa, e logos, estudo, ou seja, é o estudo da casa, do ambiente que nos cerca. A ecologia, como estudo da casa, ou seja, do ambiente, das inter-relações dos organismos no meio físico, ou seja, o meio que está ao nosso redor. Assim, a ecologia ela analisa como organismos eles vão interagir entre si e com o outro e também com os fatores físicos, como clima, solo e a água presente naquele ambiente. A ecologia ela pode ser considerada uma das ciências mais complexas e também amplas, pois para compreender o funcionamento da natureza, ela vai envolver o estudo de diferentes campos, como evolução, genética, citologia, anatomia e fisiologia, integrando todas essas áreas para poder compreender essas relações dos seres vivos com o meio. E para nós entendermos uma área tão grande e abrangente como essa, como nós podemos fazer dentro da biologia? Existem níveis de organização. Vejam, e esses níveis, eles vão nos auxiliar a entender o quê? Como que algo tão pequeno quanto uma molécula vai poder dar origem a algo tão complexo quanto um ecossistema inteiro, como nós acabamos de ver no cenário anterior. Então, dentro da biologia, ou seja, dentro da vida, ela apresenta níveis de organização dos seres vivos, que vão desde o átomo, acompanhem ali o nome átomo, até a biosfera, que é o maior nível de organização. Dessa forma, o que é considerado vida? A vida é como percebemos diferentes escalas no mundo natural, desde as moléculas até grandes ecossistemas, presentes em qualquer região do planeta. E todos podemos observar níveis de organização na natureza, seja analisando organismos microscópicos, plantas, animais ou grandes formações ambientais. E agora nós vamos compreender como a biologia utiliza esses níveis hierárquicos para explicar como estruturas simples interagem para formar sistemas complexos em qualquer ambiente do mundo. Então é importante nós deixarmos claro que todos esses níveis eles são interligados. E qual que é a importância então de estudar esses níveis de organização? A biologia, ela utiliza esses níveis hierárquicos para explicar como estruturas simples elas vão interagir para formar sistemas complexos. Então, essa é a finalidade dos níveis de organização, ou seja, sua importância. E onde que a gente vai ver isso? Em qualquer ambiente do mundo. Um exemplo é a complexidade de ecossistemas amazônicos, que faz o quê? Permite conectar moléculas presentes naquele meio, sejam lá a água, sejam os gases, sejam as moléculas que compõem o corpo dos seres vivos que habitam ali, bem como não só moléculas, mas organismos e processos ecológicos,
como a produtividade primária. O que é isso? É a fotossíntese realizada pelas plantas. Todos esses processos, né, eles emergem, vejam vocês, dos processos moleculares, ou seja, a nível molecular, e também celulares, que vão garantir o funcionamento daquele ecossistema como um todo. Esses níveis de organização, eles são organizados em níveis estruturais de complexidade crescente, ou seja, de um nível para outro vai ser acrescentada, digamos assim, uma outra característica, vejam aí, sendo que cada nível possui características próprias, não existentes em níveis anteriores, chamadas de propriedades emergentes, ou seja, uma nova característica surge a cada nível de organização, resultante do próprio aumento de complexidade. Agora, vamos visualizar quais são esses níveis de organização da vida. Aqui nós temos todos eles descritos, desde os níveis de organização que abrangem o organismo até os níveis de organização ecológicos. Então, vamos verificar qual é essa ordem. Vejam que o primeiro deles é o átomo. O átomo, ele se organiza formando moléculas, quando um átomo se une ao outro. As moléculas, por sua vez, vejam vocês, elas se organizam na próxima estrutura, que é a organela. As organelas, elas vão compor o nosso próximo nível de organização, que é chamado de célula, que já aprendemos que é a menor unidade fundamental da vida. As células, elas se organizam em tecidos, que por sua vez, os tecidos, eles vão constituir os órgãos, e os órgãos, por sua vez, constituem o que chamamos de sistema. Aqui nós temos o exemplo do sistema ósseo, esquelético, mas temos sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema urinário, nervoso, entre outros. O conjunto desses sistemas que eu acabei de citar forma o nível de organização chamado de organismo, representado aqui, ó, vejam, pela onça pintada. Quando nós temos um conjunto de organismos que pertencem à mesma espécie habitando a mesma região, ou seja, área, nós temos o que chamamos de população, ou seja, a população de onças pintadas de determinada área. Quando nessa área nós adicionamos os outros seres vivos que habitam ali, ou seja, além da onça, temos as serpentes, as plantas, os roedores e os coelhos, nós temos o que chamamos de comunidade. Por sua vez, quando nós adicionamos as características físicas e químicas, ou seja, água, solo e luz, nós temos o ecossistema, e o conjunto de ecossistemas do planeta forma a biosfera, ok? Então, acabamos de ver como esses seres eles estão organizados, onde nós vamos desde o átomo, que é o menor nível de organização, passando por molécula, organela, célula, tecido, órgão e sistema, que vão formar o organismo. Mas, além do organismo, nós temos os níveis de organização de um ecossistema, que são eles aqui. Um organismo, que são os indivíduos pertencentes à mesma espécie habitando determinada área, que nós chamamos de população. Próximo nível é o de comunidade, onde nós temos várias espécies habitando a mesma região. Quando nós adicionamos os fatores químicos e físicos, como água, solo, temperatura, nós temos o que chamamos de ecossistema, que é o nível depois de comunidade. O conjunto de ecossistemas do planeta são chamados de bioma. No caso do Brasil, temos 6 listados aqui. E, por fim, o nosso último nível de organização é a biosfera. E compreendendo, então, o nível de organização máximo aí da vida, onde nós temos a nossa biosfera, a esfera de vida representado pelo planeta Terra. Esses níveis de organização dos seres vivos, eles são fundamentais para compreender melhor como a vida funciona e como ela é estruturada. Quando estudamos de forma fragmentada cada parte de um todo, entendemos a complexidade desse sistema integral que regula a vida por meio de múltiplos componentes, trabalhando todos ao mesmo tempo.
Os estudos nessa área eles são de extrema importância, pois só assim conseguimos entender o papel de cada parte para realizar diferentes manejos de recursos, seja nas áreas, da química, da biologia, da medicina ou da ecologia. E essa foi a aula de hoje.